Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao canal Universo Matemática X e hoje iremos fazer a lição 4, problemas envolvendo tabelas e gráficos. Iremos fazer a resolução das atividades 1, 2 e 3. Atividade 1. Em abril de 2019, o Brasil tinha mais de 36 milhões de acessos a serviço de telefonia fixa, sem considerar os acessos aos telefones de uso público. Observe na tabela a seguir a quantidade de acessos em abril de 2018 e no mesmo mês em 2019, em todas as regiões do país. Então eu tenho essa tabela com todas as informações de acessos de abril de 2018 e em abril de 2019, em todas as regiões do Brasil, incluindo o nosso país, Brasil. Acesso individual ao serviço de telefonia fixa. Então aqui nessa coluna eu tenho a região. Aqui nesta coluna eu tenho os acessos em abril de 2018 e aqui nessa coluna eu tenho os acessos de abril de 2019. No Brasil inteiro, em abril de 2018, houve 39.044.783 acessos. Em abril de 2019, esse número caiu para 36.357.543. Na região centro-oeste do Brasil, temos que em abril teve 3.089.571 acessos. E em abril de 2019, houve uma queda nesse número também. Ele foi para 2.934.502 acessos. Na região Nordeste, em abril de 2018, houve 4.238.657 acessos. E em abril de 2019, também houve uma queda nos acessos, com 3.824.967. Na região Norte, em abril de 2018, houve 1.130.594 acessos. Em abril de 2019, esse número também diminuiu para 1.053.204 acessos. Na região Sudeste, em abril de 2018, foram 23.811.234 acessos. E em abril de 2019, esse número também caiu. Foram 22.134.280 acessos. Na região Sul, em abril de 2018, foram 6.774.727 acessos. Em abril de 2019, também diminuiu o número de acessos, com 6.410.590. Então, em todos os casos nessa tabela, de 2018 a 2019, podemos observar que houve queda em todas as situações. De acordo com os dados da tabela, é correto afirmar que a quantidade de acessos da região Sudeste é maior que a soma das quantidades de acesso de todas as outras regiões? Comparando os dados sobre a quantidade de acessos em abril de 2018 e abril de 2019 no Nordeste e no Sul, houve diminuição ou aumento na quantidade de acessos dessas regiões? Quantos acessos a mais ou a menos houve de um ano para o outro em cada uma dessas regiões? Compreenda. A. Qual é a tarefa proposta na atividade? Resposta: observando a tabela, deve-se comparar os acessos à telefonia fixa no Sudeste com a soma das outras regiões, verificar se aumentou ou diminuiu a quantidade de acessos nas regiões Nordeste e Sul e determinar a quantidade de acessos de um ano para o outro. B. Você tem acesso ao serviço de telefonia fixa? Os dados da tabela condizem com sua realidade? Então, nessa B é uma resposta pessoal. Cada um terá a sua resposta para essa B. C. O que mostra essa tabela? Então, ela mostra a quantidade de acessos ao serviço de telefonia fixa no Brasil e em cada uma de suas regiões isoladamente. D. Quais são as regiões presentes na tabela? São todas as regiões do nosso país. Então, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. E. Qual é a região com maior quantidade de acessos em abril de 2019 e a com menor quantidade em abril de 2018? A maior quantidade em abril de 2019 foi na região Sudeste e a menor quantidade em abril de 2018 foi na região Norte. Responda. A. Determine a soma das quantidades de acesso à telefonia fixa das regiões Centro-Oeste, Nordeste, Norte e Sul. Vamos ter como referência nessa questão apenas os acessos em abril de 2019. Então, vamos somar a quantidade do Centro-Oeste, 2.934.502, mais a quantidade da região Nordeste, 3.824.000
967, mais a quantidade da região norte, que é 1.053.204, e a quantidade da região sul, 6.410.590. Vamos somar tudo isso daqui. 2 mais 7, 9. 9 mais 4, 13. 13 mais nada é o próprio 13. 1 mais 6, 7. 7 mais 9, 16. Sobe 1. 1 mais 5, 6. 6 mais 9, 15. 15 mais 2, 17. 17 mais 5, 22. Sobe 2. 2 mais 4, 6. Mais 4, 10. Mais 3, 13. Sobe 1. 1 mais 3, 4. Mais 2, 6. Mais 5, 11. 11 mais 1, 12. Sobe 1. 1 mais 9, 10. 10 mais 8, 18. 18 mais 0, 18. 18 mais 4, 22. Sobe 2. 2 mais 2, 4. 4 mais 3, 7. 7 mais 1, 8. 8 mais 6, 14. Então, a soma dos valores das regiões Centro-Oeste, Nordeste, Norte e Sul deram 14.223.263 acessos. B. Agora, responda ao primeiro item da atividade. O primeiro item é esse. De acordo com os dados da tabela, é correto afirmar que a quantidade de acessos da região Sudeste é maior que a soma das quantidades de acessos de todas as outras regiões? Então vamos observar a soma das outras regiões. Deu um pouco mais de 14 milhões. Vamos observar a quantidade da região Sudeste, que deu um pouco mais de 22 milhões. Então a resposta a esse item que eu farei aqui na B é sim. É correto afirmar que a quantidade de acessos da região Sudeste é maior que a soma de todas as outras regiões. C. A quantidade total de acessos no Brasil diminuiu ou aumentou em abril de 2018 para abril de 2019. Então vamos observar os acessos do Brasil em abril de 2019 e em abril de 2018. Como podemos ver na leitura que fizemos dessa tabela, todos os valores em abril de 2018 a abril de 2019 diminuíram. A mesma coisa aconteceu aqui com a parte do Brasil. Era um pouco mais de 39 milhões de acessos em abril de 2018. Em abril de 2019, esse número diminuiu para 36 milhões. Então a resposta aqui é diminuiu de um ano para o outro. D. Qual foi a quantidade de acessos nas regiões Nordeste e Sul em abril de 2018 e em abril de 2019? A resposta: em abril de 2018, a região Nordeste teve 4.238.657 acessos e no Sul teve 6.774.727. Em abril de 2019, a região Nordeste teve 3.824.967 acessos e no Sul teve 6.410.590. E agora, responda ao segundo item da atividade. O segundo item diz: comparando os dados sobre a quantidade de acessos em abril de 2018 e em abril de 2019 no Nordeste e no Sul, houve diminuição ou aumento da quantidade de acessos dessas regiões? Quantos acessos, a mais ou a menos, houve de um ano para o outro em cada uma dessas regiões? Resposta: houve diminuição nas duas regiões comparando abril de 2018 para abril de 2019. Então, na região Nordeste, eu tive 4.238.657 acessos em 2018 contra 3.824.967 acessos em abril de 2019. Se eu fizer essa conta de menos, 7 menos 7, 0, empresta 1, sobra 5. 15 menos 6, 9, empresta 1, sobra 7. 9 para chegar no 15, 6. 7 menos 4, 3. 3 menos 2, 1. Empresta 1, sobra 3. 8 para chegar no 12, 4. 3 menos o 3, 0. Foram 413.690 acessos a menos na região Nordeste. E na região Sul, foram 6.774.727 acessos em 2018 contra 6.410.590 acessos em abril de 2019. Fazendo essa conta de menos, eu tenho 7 menos 0, 7. Empresta 1 aqui, sobra 6. 12 menos 9, 3. 6 menos 5, 1. 4 menos 0, 4. 7 menos 1, 6. 7 menos 4, 3. 6 menos 6, 0.
Então foram 364.137 acessos a menos na região sul. Atividade 2. Observe no gráfico a distribuição percentual da força de trabalho potencial, por motivo de não ter tomado medida para conseguir trabalho, por grupos de idade em 2017, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Gráfico 22. Distribuição percentual de força de trabalho potencial, por motivo de não ter tomado medida para conseguir trabalho, segundo grupos de idade, Brasil 2017. Essa cor que está em azul claro, ela significa desalento com o mercado de trabalho. Essa cor que está em salmão significa tinha que cuidar dos afazeres domésticos do ou dos filhos ou de outros parentes. O que está em cor verde estava aguardando resposta de medida tomada para conseguir trabalho. O que está nessa cor em lilás significa por problema de saúde ou gravidez. E esse laranja, meio vermelho, não sei identificar que cor é essa, significa outros motivos. De acordo com o gráfico, qual é o grupo de idade que apresenta maior percentual relativo de não ter tomado alguma medida para conseguir trabalho por problema de saúde ou gravidez? É correto afirmar que o segundo maior motivo de não tomar uma medida para buscar trabalho é o mesmo para os que estão entre os 30 e 49 anos e os de 14 e 29 anos? Compreenda. A. Os dados organizados no gráfico se referem a que assunto? A resposta está basicamente aqui, nessa parte. Resposta: a distribuição percentual dos motivos que as pessoas têm para não tomar medidas para conseguir trabalho. B. Para cada grupo de idade, há 5 barras de diferentes cores. A que assunto se refere cada uma dessas barras? Resposta: barra azul, desalento com o mercado de trabalho. Barra salmão, tinha que cuidar de afazeres domésticos, filhos ou outros parentes. Barra verde, aguardando resposta de medida tomada para conseguir trabalho. Barra lilás, problemas de saúde ou gravidez. Barra laranja, outros motivos. C. Quais são os percentuais menor e maior que aparecem no gráfico? A que motivos se referem? Respondendo então, o maior percentual que eu tenho é esse, de 66,7%, e ele se refere ao desalento com o mercado de trabalho. E o menor percentual que eu tenho é esse aqui, de 1,7%, que se refere a problemas de saúde ou gravidez. Responda. A. Quais são os 2 principais motivos dados pelas pessoas com 60 anos ou mais? Então, observando aqui no gráfico, eu tenho 60 anos ou mais. Eu vou observar essa barra que está aqui. O principal motivo que eles deram foi o desalento com o mercado de trabalho, que é a maior porcentagem que eu tenho aqui. E em segundo lugar, eu tenho com 12,4% por problemas de saúde ou gravidez. Os motivos foram desalento com o mercado de trabalho com 66,7% e por problemas de saúde ou gravidez com 12,4%. B. Qual é o grupo de idade que apresentou maior percentual de outros motivos e problemas de saúde ou gravidez para não ter tomado medidas para conseguir trabalho? Eu tenho que somar esses outros motivos e problemas de saúde ou gravidez. Então, se eu observar o gráfico e eu somar a parte que é em lilás, que representa problemas de saúde e gravidez, e outros motivos, que é esse laranja, de todas as colunas, as idades que têm o maior percentual somados são as idades que estão entre 14 a 29 anos. Foi o grupo de idade de 14 a 29 anos que apresentou o maior percentual somado entre os 2 objetos que estamos observando, que é o problema de saúde ou gravidez ou outros motivos. C. É correto afirmar que o motivo que apresentou o menor percentual em todos os grupos de idade é o mesmo? Então vamos observar o menor percentual que temos em cada uma das idades aqui. De 14 a 29 anos eu tenho que é 1,7 por problemas de gravidez. O menor percentual que eu tenho de 30 a 49 anos de idade
é 5,1, também por problemas de saúde ou gravidez. Já de 50 a 59 anos de idade, a menor porcentagem que apresenta, de 5,3, é para outros motivos, não é por problema de saúde ou gravidez. E de 60 anos ou mais, a menor porcentagem que eu tenho é a que estava aguardando uma resposta de uma medida tomada para conseguir trabalho. Então não é correto afirmar que o menor percentual ele é igual em todos os grupos de idade. Eles são diferentes entre eles. Eles variam de um grupo de idade para outro. Então a resposta não é correta, pois o percentual varia de um grupo de idade para outro. D. É correto afirmar que em todos os grupos de idade, a maior parte das pessoas está desalentada com o mercado de trabalho? A cor que é desalento com o mercado de trabalho é azul. De 14 a 29 anos, 55,3%. 30 a 49 anos são 60,5%. De 50 a 59 anos, 62,5%. E de 60 anos ou mais, 66,7%. Então sim, é correto afirmar que todos os grupos de idade que estão destacados nesse gráfico são pessoas que estão desalentadas com o mercado de trabalho. Então a resposta é correta a afirmação, pois são os maiores percentuais em todos os grupos de idade. E qual é o segundo motivo com maior percentual em cada grupo de idade? Resposta: de 14 a 29 anos, outros motivos. De 30 a 49 e de 50 a 59, cuidar de afazeres domésticos, filhos e outros parentes. E para 60 ou mais, problemas de saúde ou gravidez. Vamos deixar bem claro, gente. Como nós estamos tratando de 60 anos ou mais idade do que isso, muito possivelmente são problemas de saúde. A gente descarta, na grande maioria das vezes, a gravidez. Não que não seja possível, viu, gente? Mas a probabilidade é menor. F. Com base nas respostas dadas anteriormente, retome as questões dos dois itens iniciais da atividade e responda a eles. Então, o primeiro item. De acordo com o gráfico, qual é o grupo de idade que apresenta maior percentual relativo de não ter tomado alguma medida para conseguir trabalho por problema de saúde ou gravidez? Então, desse primeiro item, o grupo que apresentou maior percentual problemas de saúde ou gravidez é o grupo de 60 anos ou mais, com 12,4%. Respondendo o primeiro item, o grupo é de 60 anos ou mais, que apresenta o maior percentual para problemas de saúde ou gravidez. Já o segundo item, ele diz: é correto afirmar que o segundo maior motivo de não tomar uma medida para buscar trabalho é o mesmo para os que estão entre 30 e 49 anos e os de 14 e 29 anos? Então vamos observar o segundo maior motivo do pessoal de 30 e 49 anos. O primeiro aqui é o que está em azul e o segundo é o que está em salmão, que tinha que cuidar de afazeres domésticos, dos filhos e de outros parentes. Já de 14 a 29 anos, o primeiro é o desalento e o segundo motivo é o que está em laranja, com 27%, que são outros motivos. Então, não é correto afirmar que o segundo maior motivo é igual para os dois grupos de idade. Resposta do segundo item: não é correto afirmar que o segundo maior motivo é o mesmo para os dois grupos, uma vez que para 14 a 29 anos são outros motivos, e para 30 e 49 anos o motivo é de cuidar dos afazeres domésticos, dos filhos ou de outros parentes. Atividade 3. O gráfico a seguir nos mostra quantos quilômetros quadrados foram desmatados entre 2005 e 2018. Observe. E aí vem o gráfico. Brasil tem maior taxa de desmatamento da década. Taxa de desmatamento estimada na Amazônia em quilômetros quadrados. Então eu tenho as taxas de 2005 até 2018. Se o desmatamento em 2019 for o mesmo que ocorreu no último ano de medição, quantos quilômetros quadrados foram desmatados nos últimos 10 anos? É correto afirmar que uma área de 7.000 quilômetros quadrados corresponde à área de um quadrado com um lado de medida de 84 quilômetros? Justifique sua resposta. Compreenda. A. Os dados do gráfico se referem a qual assunto? Como o próprio nome diz aqui, taxa de desmatamento estimado na Amazônia em quilômetros quadrados. Então a minha resposta é: referem-se ao desmatamento na Amazônia brasileira. B. O que mostram os valores apresentados no gráfico? Bem, se a gente observar aqui, eles mostram os anos e os desmatamentos por quilômetro quadrado, como fala aqui em cima.
Então a resposta, os valores mostram os anos e os quilômetros quadrados desmatados. C. Que outras informações aparecem no gráfico? Então a resposta, o título, Brasil tem a maior taxa de desmatamento da década, o subtítulo, taxa de desmatamento estimado na Amazônia em quilômetros quadrados, o período de coleta de dados do ano de 2018, que vai do mês de agosto de 2017 até julho de 2018, e a fonte de dados, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. D. Segundo o gráfico, quais foram os anos em que houve mais e menos desmatamento? Quantos quilômetros quadrados foram desmatados nesses anos? Então vamos observar o gráfico aqui, ó. Qual é a maior barra aonde vai retratar o maior desmatamento? Se você observar, a maior barra está aqui no ano de 2005 e a menor barra, ela está aqui no ano de 2012. Então essa resposta é só você colocar o ano e o tanto que foi desmatado, que está representado na parte superior dessa barra. Resposta: o ano com maior desmatamento foi em 2005, com 19.014 km². E o ano com menor desmatamento foi em 2012, com 4.571 km². E, nos últimos 5 anos, houve aumento ou diminuição do desmatamento? Quando eu digo que é dos últimos 5 anos, você tem que levar em consideração os dados que estão sendo apresentados no exercício. Nós estamos no ano de 2020, então você não vai levar em consideração o ano em que estamos, e sim o último ano que foi colocado aqui, que é de 2018. Então eu vou observar os últimos 5 anos. 1, 2, 3, 4, 5. Então eu vou observar os últimos 5 anos. 1, 2, 3, 4, 5. A partir de 2014 que eu vou estar observando aqui esse gráfico. O que eu posso observar? Que de 2014 até 2016 houve um aumento nas queimadas. De 2016 para 2017 diminuiu o número de queimadas. Porém, de 2017 até 2018 houve novamente um aumento nas queimadas. Então a minha resposta: houve um aumento de 2014 a 2016, diminuição de 2016 a 2017 e, novamente, aumento de 2017 a 2018. F. Qual é a última década apresentada no gráfico? Década é uma sequência de 10 anos. Então, se eu terminei meu gráfico em 2018, uma década se inicia em 2008. Então, a última década que eu tenho é de 2008 até 2018. Então, a resposta, a última década apresentada é de 2008 a 2018. Responda A. Quantos quilômetros quadrados foram desmatados nos últimos 2 anos? Em 2018, foram 7.900 km². Em 2017, foi 6.947 km². Então, colocando a minha resposta em ordem, em 2017 foram 6.947 km². E em 2018, foram 7.900 km². B. Quantos quilômetros quadrados foram desmatados de 2017 para 2018? Em 2018, foram desmatados 7.900 km². Em 2017, foram desmatados 6.947 km². Para eu saber essa diferença, é só fazer uma conta de menos com esses resultados. Pego emprestado, aqui sobram 9, aqui sobram 8. 10 menos 7, 3. 9 menos 4, 5. Pega um emprestado, sobram 6. 9 para chegar no 18, 9. 6 menos 6, 0. Então, quantos quilômetros quadrados foram desmatados de 2017 para 2018? A minha resposta aqui, foram desmatados 953 quilômetros quadrados. C. Com base nas respostas anteriores, responda ao primeiro item da atividade. O primeiro item da atividade diz: se o desmatamento em 2019 for o mesmo que ocorreu no último ano de medição, quantos quilômetros quadrados serão desmatados? Essa questão aqui, ela quer dizer se em 2019 ocorreu o mesmo tanto de queimada que houve no ano anterior, quantos quilômetros quadrados irá ser desmatado? Então, é só eu pegar os 7.900 quilômetros quadrados e somar com o tanto que foi desmatado de 2017 para 2018, que é 953. 0 mais 3, 3. 0 mais 5, 5. 9 mais 9, 18, sobe 1. 1 mais 7, 8. Então, eu posso afirmar que serão desmatados 8.853 quilômetros quadrados. Minha resposta fica sendo: serão desmatados 8.853 quilômetros quadrados. D. Quantos quilômetros quadrados foram desmatados nos últimos 5 anos?
Para responder essa D, eu tenho que somar os 7.900 de 2018, mais 6.947 de 2017, mais 7.893 de 2016, mais 6.207 de 2015, mais 5.012 de 2014. Somando todos esses valores, eu vou chegar num valor de 33.959 km². Então, a minha resposta fica sendo: foram desmatados 33.959 km². E agora responda ao segundo item da atividade. O segundo item da atividade diz: quantos quilômetros quadrados foram desmatados nos últimos 10 anos? Eu já somei os 5 anos aqui. Então ele quer saber quantos quilômetros que foram desmatados nos últimos 10 anos. Se eu for contar certinho, eu tenho de 2018 a 2009, 10 anos. Observem: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu desconsidero 2008. Eu começo a contar de 2009 até 2018. Eu já contei os 5 últimos anos aqui. O resultado foi de 33.959. Então eu já posso somar a partir desse resultado. Eu posso fazer então 33.959, que é referente à soma de 2018, 2017, 2016, 2015 e 2014. E somar a partir daqui, de 2013 até 2009. Então isso vai ficar dessa forma aqui: 33.959 mais 5.891 mais 4.571 mais 6.418 mais 7.000 mais 7.494. O resultado dessa soma é de 65.303 km². Então minha resposta por escrito, ela vai ficar da seguinte forma: foram desmatados 65.303 km². F. Leia a manchete abaixo e responda a questão. Brasil destrói 128 campos de futebol de floresta por hora. Considerando a informação da manchete e sabendo que as dimensões de um campo de futebol podem ser de, no máximo, 120 metros por 90 metros, quantos campos de futebol de floresta foram destruídos em 2018? Primeiramente, eu vou transformar esses 120 metros e esse 90 metros em quilômetros. 120 metros é a mesma coisa que 0,12 quilômetros. E 90 metros é a mesma coisa que 0,09 quilômetros. Resolvendo essa multiplicação de 0,12 vezes 0,9, eu vou chegar no resultado de 0,0108 km², correspondentes a um campo de futebol. Em seguida, eu vou pegar o valor do desmatamento de 2018, que é de 7.900, e vou dividir por 0,0108. A resposta aproximada para essa divisão é de 731.482 km². Então a minha resposta escrita ela ficaria: em 2018 foram destruídos aproximadamente 731.482 campos de futebol de floresta. G. Um campo de futebol equivale a um quadrado de que medida de lado? Considerando as informações obtidas no item anterior, quantos quadrados iguais a esse podemos dizer que foram destruídos? Se eu sei que a área do campo de futebol é igual a 0,0108 km², é só eu jogar isso dentro de uma raiz quadrada, que o resultado dessa raiz ela será igual à medida do lado do quadrado que está sendo pedido pelo exercício. A raiz quadrada de 0,0108 é aproximadamente 0,1039 km. Então aqui eu descobri o lado do quadrado. Porém, se eu quero saber quantos metros quadrados tem a área desse quadrado, é só eu elevar esse valor ao quadrado. E eu vou chegar no mesmo resultado anteriormente, de 0,0108 km². Então, o que vai acontecer aqui? Quantos quadrados iguais a esse podemos dizer que foram destruídos? Eu vou ter a mesma quantidade de campos de futebol, porque o campo de futebol ele tem 0,0108 km². E esse quadrado imaginário que nós estamos calculando aqui tem o mesmo valor em quilômetros quadrados. Então a quantidade será a mesma de campos de futebol. No caso, 7.331.482 quadrados, aproximadamente. Então a minha resposta ela ficará: podemos dizer que teremos a mesma quantidade de campos de futebol, uma vez que tanto o campo quanto o quadrado têm a medida de área 0,0108 km². H.
Responda ao terceiro item da atividade. O terceiro item é correto afirmar que uma área de 7.000 km² corresponde à área de um quadrado com um lado de medida 84 km? Justifique sua resposta. Para estar respondendo isso daqui, eu tenho novamente que calcular uma raiz quadrada, só que nesse caso de 7.000 km². Raiz quadrada de 7.000 é aproximadamente 84. Então a minha resposta é sim, é correto afirmar que a área de 7.000 km² corresponde à área de um quadrado com lado de medida aproximada de 84 km. Bem, pessoal, chegamos ao final de mais uma lista de exercícios. Espero que vocês tenham compreendido. Então, até a próxima e tchau!